Olá pessoal, eu sou Danilo Oliveira. Nós vamos começar a falar agora sobre a República Romana e, em primeiro lugar, nós vamos falar então sobre os cargos do Senado Romano. Então, pessoal, dentro de instantes nós vamos iniciar. Então, pessoal, é o seguinte, então a nossa aula hoje é sobre a República Romana e os cargos do Senado. Lembrando que a República Romana começou em 509 a.C., depois da monarquia. Então, falei para vocês que isso aconteceu depois que os etruscos foram expulsos. E aí, então, pessoal, nós não teríamos mais reis em Roma. Nós teríamos aí o Senado como sendo a principal instituição de governo da República Romana. O Senado Romano ele vai ser sediado inicialmente na Cúria Hostília, mas não havia um lugar fixo para o Senado quando a gente pega a longo prazo a história romana. Então, o lugar mais conhecido aí, primeiramente, é a Cúria Hostília. Esse nome Cúria, pessoal, vem da ideia de que lá ainda na monarquia, a cidade de Roma era dividida em diversas cúrias, que eram onde se representava cada localidade do povo. Então, essas cúrias elas elegiam algumas pessoas para serem, então, os membros do Senado, tá? Porque o Senado já existia na monarquia romana. Na República o Senado vai ficar mais forte, porque como não há mais rei, o Senado, então, ele vai assumir as funções ali de governo. Mas aqui a foto aí, está preservada até hoje a Cúria Hostília, então foi uma das principais localidades onde se sediou o Senado romano. Os ocupantes do cargo de Senado em Roma, eles também eram conhecidos como magistrados, tá? Então os magistrados, eles tinham ali a função de ser senadores, então, mas cada um desses magistrados tinha uma função diferente dentro do Senado romano. Então eu vou explicar para vocês agora cada uma dessas funções. 2 cônsules, eles eram os responsáveis pela administração da República, tá? Então, eles eram responsáveis pelo governo, eles eram responsáveis, então, pela administração geral da República. Tinha também os pretores, que eram os responsáveis pela questão jurídica, ou seja, pela justiça. Além disso, os censores, que eram os responsáveis pela contabilização da população, ou seja, eles contavam o número da população, tá? Então, eram eles que forneciam estes dados aí para os senadores romanos. Também os edis, que eram responsáveis pela questão da preservação da cidade, a preservação dos costumes. Também os questores, que eram os responsáveis, pessoal, pela coleta de impostos e também que administravam as finanças romanas, e informavam para os senadores ali quanto havia de recursos para que se realizassem os projetos, as obras. Disso nós tínhamos os tribunos da plebe, que aqui marca, pessoal, a entrada dos plebeus na política romana, porque os tribunos da plebe foram cargos conseguidos pelos plebeus depois de muita mobilização contra os patrícios, porque os patrícios inicialmente não queriam deixar com que os plebeus participassem da política romana. Os tribunos da plebe, os plebeus têm a possibilidade de vetar leis que os prejudiquem, Então, a não ser em caso de guerras ou em caso de ditaduras, porque a ditadura também era uma possibilidade em Roma, tá? Então, quando havia uma ditadura ou havia uma guerra, os plebeus não poderiam vetar leis. Mas, quando não havia essas situações, os plebeus, toda vez que tivesse uma lei ali que os patrícios quisessem aprovar que ia prejudicá-los, eles poderiam então vetar essa lei. No caso de situações muito drásticas, o Senado romano tinha a possibilidade de escolher um ditador. Então, geralmente era ali alguém escolhido entre os 2 cônsules romanos, Então, era uma fase ali em que o Senado próprio escolhia alguém para ditar as leis, Era alguém que ia assumir o comando, sem passar pelo Senado. Então Roma vai ser marcada aí por conflitos entre patrícios e plebeus. A maior parte dos cargos no Senado era exercida pelos patrícios, com o apoio dos clientes. Os plebeus eles vão começar a lutar. Então, como vocês viram, tribunos da plebe era um cargo que os plebeus tinham, mas eles iriam querer mais opções políticas, mais direitos políticos. Então, eles vão lutar muito por isso. Então, vão acontecer vários conflitos entre patrícios e plebeus aí na história romana. Esse desenhar aí um conflito em torno das terras, pessoal. A questão agrária em Roma vai ser muito importante. Como que isso vai se dar? Na próxima aula, então, a gente vai continuar falando sobre Roma, sobre os conflitos entre patrícios e plebeus. Então, até a próxima.
Obrigado.